estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o seu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Deus, estamos aqui, Senhor, mas esta noite nos rendemos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Usa, Senhor, a nossa vida. Recebe, Senhor, este culto, Senhor, como um cheiro suave. Recebe, Senhor, as nossas vidas esta noite. Senhor, recebe, Deus, toda a nossa adoração. Recebe, ó Deus, tudo aquilo que nós temos para dar a Ti, ao Senhor, esta noite. Deus, desde já, Senhor, vem repreendendo, Senhor, toda frieza de coração, toda dureza de coração, Senhor. Venha repelindo, Senhor, de nosso meio tudo aquilo que vem tentar, Senhor, nos desviar, Senhor, da Tua palavra, da Tua voz. Opera, Senhor, o Teu querer esta noite. Derrama, Senhor, o Teu amor, Senhor, mais uma vez, Senhor, esta noite. Deus, ansiamos por Ti. Carecemos de Ti, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Opera, usa, faça o Teu querer, Senhor. Esta noite, ó Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Opera em nosso meio, faça o Teu querer, ó Deus, porque nada somos sem a Tua presença. Opera, Senhor, o Teu querer. Faça, Senhor, o Teu querer. Nada temos, Senhor, nada somos. Somos servos Teus. Estamos aqui, Senhor, para Te servir em espírito e verdade. Nos humilhamos na Tua presença, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso dono, ó Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Opera, Senhor, esta noite. Faça o Teu querer, Senhor. Que as vidas, Senhor, que têm para vir esta noite, venham, Senhor, na Tua paz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem e por tudo que o Senhor ainda há de fazer esta noite. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque já se faz presente em nosso meio. Aleluias, aleluias, aleluia. Jesus, seja adorado, seja exaltado. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio. Amém, Jesus. Amém. Eu convido a irmã Silvia a estar adorando com os louvores da harpa, em nome de Jesus.
Os irmãos que a paz do Senhor. Amém? Amém, irmão? Meu Deus, né? É uma semana de vitórias, mais um dia, né, que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos, para adorar e para ouvir a voz dele, né? A mensagem do Senhor para as nossas vidas, mais uma vez. Irmãos, pode pedir, menina? 51? 151? Fala, Jesus. 151. Número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto
156. Glórias a Deus. 156. O irmão João Paulo está com a oportunidade para ler a palavra inicial, com os pedidos, em nome de Jesus. São os irmãos com a paz do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 6,
somente um versículo 35. Diz assim: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Glória a Deus. Aqui uns pedidos de oração. Orar pela vida da dona Dercy, que está no hospital desenganado pelos médicos. E pela vida do Anderson e a sua família, por libertação e salvação. Ainda mais alguns aqui. Miquel, que está no Brasil, e pediu oração à Igreja do Senhor. A Kátia, para que receba uma cura na sua coluna. Também há um agradecimento pelo milagre na vida do Gabriel, um bebê prematuro que estava em estado gravíssimo na UTI e agora já está em casa para a glória de Deus. Aleluia. E um agradecimento pela cura da irmã Maria de Lourdes também. Glória a Deus. Então, nosso Deus é um Deus que responde às orações dos santos e nada é impossível para o nosso Deus, porque Ele mesmo disse que Ele foi o pão que desceu do céu para nos saciar, seja a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física, até mesmo, muitas das vezes, as dificuldades da nossa vida. Vamos crer que o Senhor é o nosso galardoador. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar também pelo diácono Bruno, pela cooperadora Cíntia, que está viajando. Mais algum pedido, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, ó Deus, nós te levamos, Senhor Deus, as nossas orações, as nossas petições, Senhor, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus glorioso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és o Deus que é o nosso pão, Tu és o Deus que é a nossa água, Tu és o Deus que é a nossa sombra, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos guia no deserto, Tu és o Deus que refrigera a nossa alma no deserto, Tu és o Deus que é a coluna de fogo no deserto, Tu és o Deus que é a nuvem que nos cobre no deserto, Tu és o Deus que desceu como pão no deserto para saciar a nossa alma, Senhor. Neste momento nós te apresentamos, Senhor, a vida dos seus filhos, Senhor, que aqui estão, ó Pai, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão no Japão, ó Deus, aqueles que estão precisando de uma cura divina, aqueles que estão necessitando, Senhor, de um milagre, Senhor, na sua vida, ó Deus, liberta, salva, Senhor, cada um dos pedidos que aqui fora feito, Senhor Deus, pela vida da Miqueia, Senhor, pela vida da Kátia, Senhor Jesus, nós te pedimos em nome do seu santo filho, pela vida do Anderson e a sua família, liberta, salva, Senhor, pela vida da dona Dercy, que está desenganada pelos médicos, Senhor Jesus. Sabemos que nada lhe é impossível, sabemos que nada, Senhor, está longe do alcance das tuas mãos. Assim, Senhor, como tu saciaste a nossa alma, assim, Senhor, como tu saciaste a alma de cada um que aqui está, sacia eles também, cura eles também, liberta eles também, Senhor, para que semelhantemente, ó Deus, nós possamos estar lendo aqui os recados de agradecimento deles também, porque sabemos que Tu és um Deus que responde à oração do justo e dos santos. Ó Deus Santo, estende as Tuas mãos, Senhor, no culto desta noite, e que nós venhamos voltar para os nossos lares, Senhor, com a nossa alma saciada pela Tua palavra, pela Tua presença, porque nós viemos aqui cultuar o único, fiel, santo e verdadeiro Deus. Sê conosco, Senhor, esta noite, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A irmã Né está com a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor está colocando no coração da irmã, em nome de Jesus. Amém.
ser alegre, firme, porque Jesus é maravilhoso. Ele é o pão da vida. Ele é a própria vida para nós. Nós estamos aqui, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, nós estamos adorando e louvando ao Senhor. Esta tarde estava ouvindo os louvores e entre muitos que ali o Senhor falou no meu coração, um louvor que fala da Lauriette, que vale a pena pagar o preço, vale a pena sofrer para servir ao Senhor. Melhor é servir ao Senhor chorando e sofrendo do que errar, do que caminhar errante lá fora. E também outro louvor dizia que o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer circunstância, na bonança, na tristeza, na alegria, na doença, na saúde, em qualquer ocasião. O verdadeiro adorador está adorando ao Senhor. E eu tenho certeza que aqui tem verdadeiros adoradores ao Senhor. Porque independente do que está acontecendo, independente de crise, independente que o irmão veio ou não, você veio para adorar o Deus. Então nós vamos adorar juntos a este Deus. Louvor da harpa cristã, que eu gosto muito. Eu creio, trago-se para mim como uma promessa para as nossas vidas, como uma bênção para as nossas vidas de louvor. 459. Pode faltar tudo, pode apagar as estrelas, mas a promessa que Deus fez na nossa vida vai se cumprir. A promessa que Deus fez para esta igreja vai se cumprir e está próximo. Muito em breve você vai segurar em tuas mãos a tua vitória. Em nome de Jesus. São as promessas mais felizes, montanhas são quando socorro terrestre cessa, os de Deus não faz.
vidas, mais as promessas brilham. O Senhor abençoe a igreja em nome de Jesus. A irmã Sônia está com a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor colocar no coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito amada igreja, com a paz do Senhor, gostaria que o irmão abrisse em Salmo 19. Aleluia. Amém? A glória de Deus na criação. O céu fala da sua glória de Deus e anuncia o que tem feito. Um dia fala dessa glória, no dia seguinte, e à noite repete isso outra noite. Não há discurso nem palavra, e nem houve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha no mundo inteiro, e as suas palavras alcançaram toda a terra. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai de casa todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para começar uma corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode esconder o seu calor. A lei de Deus é eterna e perfeita. Nos dá nova força. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos de Deus eterno são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e nos dão sabedoria. A respeito pelo eterno é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre baseados na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos que ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São muito doces do que mel, sim, mais doces do que o mel puro. Senhor, teus ensinamentos dão sabedoria a mim, a teu servo. Eu sou recompensado com lhes obedeço. Quem pode ver seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas, que eu não posso notar. Livra-me também dos pecados, que cometo por vontade própria. Não permitem que ele se domine. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre de cometer pecado grave. Aceite minhas palavras e meus pensamentos, ó Deus eterno, meu refúgio, meu protetor. A graça e propriedade em nome de Jesus. Aleluia. O grupo de jovens está com a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Nós saudamos irmãos capazes sempre. Aleluia. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem.
oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Os adolescentes estão com a oportunidade, com esse louvor estaremos arrecadando as ofertas e o dízimo. E o irmão presbítero Edson da Pati está fazendo a oração. Aleluia. Aleluia. Estamos louvando a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Você sabe, você entrou cansado, desanimado, muitas das coisas têm te preocupado. O dia a dia, muitas das vezes nós somos atarefados, nossa mente, aleluia, é muito atacada. Quando chega no fim de semana, nós estamos muito cansados. A opressão muitas vezes pesa, mas creia que Deus é fiel. Aleluia. Possamos nos alegrar. Começados a semana já nos alegrando. Nós viemos no sábado, no domingo, que é mais possível nós vir. Nós saímos cheios. A palavra nos enche, nos renova, nos transforma. Mas que o nosso coração possa estar transbordando de alegria. Aleluia. Quem sabe na quarta-feira você já está, meu Deus, me ajuda. Aleluia. Mas creia, profetiza. Está chegando o sábado. Aleluia. O dia do meu renovo. O dia que você vai vir à casa de Deus e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Profetiza, creia, tome posse, vai vir. Aleluia. O inimigo pode estar tentando te atacar, mas creia, vai vir o meu milagre. O meu milagre está próximo. Aleluia. É hoje, creia. Aleluia. Profetize para você mesmo, na sua mente. Comece com você. Fala, Deus, eu creio no meu milagre, Senhor. Talvez as minhas forças estão acabando, está no meio de semana, mas eu creio, Senhor. Eu vou ter força até o sábado. O Senhor vai me renovar. Algo vai acontecer. Profetize na sua mente. Aleluia. Creia que Deus é um Deus de milagre. Um Deus de milagre. Muitas vezes o povo de Deus ia em ano ao templo. Aleluia. Creia. Todas as vezes que você vir ao templo, você vai ser renovado. Na sua casa você vai ser renovado. Cada vez que você entra na presença de Deus, vai vir o seu renovo. Mas creia que é especial o dia que você vir na casa de Deus. Tome posse. Creia que nada roube a sua alegria. Nada roube a palavra do Senhor na sua mente. Não deixe a tristeza invadir o seu coração. Não deixe a preocupação, a ansiedade. Nada venha roubar este lugar que é de Deus na sua mente. Nada venha tomar este vazio. Aleluia. Que as preocupações não enchem. Este vazio que é só de Deus. Só Deus preenche. Só o Espírito Santo que consola. Só Ele. Nada mais pode consolar você. Só Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque hoje é um dia de renovo, Pai, porque nós estamos na tua casa. Nós somos renovados na segunda, na terça, na quarta, na quinta, Pai, na sexta, Senhor. Mas hoje nós nos reunimos aqui, Pai, para te adorar, Senhor, para estar um culto a ti, Senhor. Nós cremos no impossível, Pai. Nós cremos no sobrenatural, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Pai. Nós não estamos aqui nesta noite porque nós não temos o que fazer em casa, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, engrandecer o teu nome, Pai, fazer aquilo que o Senhor gosta, Pai, adorar aquilo que o Senhor quer ouvir, Pai. A adoração é para ti, não para nós, não para o homem, Pai. Nós estamos nesta noite para entronizar a ti, Senhor, um louvor, uma palavra, meu Deus, tudo seja direcionado a ti, Pai. Que essa palavra venha falar ao nosso coração, ó Pai, a sua alegria, Pai, é a nossa força, Pai. Abençoa o teu filho, ó Pai, aquele que propôs no seu coração te adorar, ofertando nesta noite, ó Pai. Aqueles que não podem, ó Pai, aquele que está preocupado, ansioso, ó Pai, não sabe, Senhor, o que fazer, ó Pai. O Senhor é a paz, que a tua paz possa invadir este coração, que a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, ó Pai, que possa haver um milagre nesta casa, nesta família, nesta finança, Pai, no nome de Jesus. Abençoa os dizimistas, Pai, a tua igreja, Pai, que possamos entender, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso
coração, Pai, que nós devemos ofertar primeiramente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a Tua igreja, cada família, cada casa, Pai. Fica conosco, ó Espírito Santo, continua conosco neste culto. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a amada igreja com a paz, Senhor. Amém. Deus esteve tocando muito forte no meu coração para estar louvando aí no japonês. Como eu sei que alguns irmãos não entendem muito japonês, nós vamos estar louvando em português e japonês, amém? Aleluia. You
Eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja, Efésios 6. Eu estava ali no começo, quando eu comecei a orar, e o Senhor colocou essa palavra ao meu coração. Vamos ler comigo, igreja? Vamos ler juntos. E aí eu lembrei que hoje é o dia das crianças, né? Aí a hora que o Senhor me deu esse versículo, eu falei, olha, né? Hoje é o dia das crianças. E é Efésios 6, Efésios 6, 1, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação no Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo... Vou ler de novo, irmãos. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, e vós, servos, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Eu vou agora passar para o pastor estar orando, e desde já eu agradeço a oportunidade. Tem uns minutinhos a mais, mas queremos estar ouvindo a palavra do Senhor, né? Desde já eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, porque hoje foi um dia difícil, mas graças a Deus eu estou aqui, os irmãos estão aqui, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus, chegando a mensagem da palavra de Deus. Vamos interceder pelo vaso, presbítero, irmão Mário, para estar nos transmitindo a mensagem da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Estamos aqui na tua casa de oração, sedento, Senhor, para ouvir uma mensagem que venha, Senhor, tocar os nossos corações, como tem já falado, através dos louvores, através da tua palavra. E chegou um momento especial agora, Senhor, que cada um venha dar ouvidos à tua voz, que a tua palavra que é viva, Senhor, encontre guarida em cada coração, e seja, Senhor, para a edificação da tua igreja. Usa, Senhor, o teu vaso, que a unção do Espírito Santo seja sobre a vida dele agora, Senhor. Toma, Senhor, conta da mente e do coração. Usa, Senhor, com graça, com sabedoria e unção dos altos céus, que ele possa transmitir tudo aquilo que o querido Espírito Santo já colocou no coração do teu vaso, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Se Ele nos trouxe aqui hoje, porque algo Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Eu quero ler para os irmãos o texto que está no capítulo de São João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Passagem bastante conhecida. Uma passagem que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Quando eu comecei a meditar por uma palavra, pedir a Deus, Deus começou a falar ao meu coração que tudo na nossa vida, para Deus tudo tem um propósito. Tudo que for feito por Deus tem um propósito. E aqui está um dos maiores propósitos de Deus por nossa vida, pela minha vida, pela sua vida. Porque quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, que o homem pecou, que o homem caiu, Deus fez o homem conforme ele nos ensina lá no comecinho, como sua imagem e semelhança. E quando o homem desobedeceu, porque Deus colocou ali o livre-arbítrio, o poder de obedecer e desobedecer, o poder de tomar a decisão do que fazer. E como Deus criou, ali com certeza Deus já fez um chamado a Jesus, conforme eu estava meditando. E ali Deus falou a Jesus: e agora? O que nós faremos? Eu não sei se foi isso mesmo, mas eu meditando, Deus colocando ao meu coração, eu comecei a imaginar. E Deus fez um chamado, falou a Jesus, o propósito que ele tinha para quê? Para que esse pecado de Adão pudesse ser consertado, pudesse ser restaurado. E Deus falando a Jesus, e como Jesus seria um restaurador. Para isso Deus mostrou que o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Por quê? Quando Ele viu que Adão desobedeceu, que pecou, Deus, Ele buscou uma solução. E buscou em Jesus. Fez um chamado a Jesus, como diz, Jesus, filho, você pode. E o que Deus falou muito, e desde Jesus, o que Ele fez? Com certeza Ele escutou, ouviu, e o mais importante, Ele foi obediente ao Pai. Eu creio assim que Jesus, diante do Pai naquele momento, Jesus não questionou a Deus em nada. Mas por que tem que ser eu? Graças a Deus por isso. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós podemos ter tudo que nós temos, o que Jesus tem nos feito por nossas vidas. Jesus, ele tinha todo o poder de desobedecer ao Pai. Não, por que eu tenho que ser eu? Mas Jesus, ele preferiu por obedecer. E o que o Senhor tem falado muito ao meu coração é que quando Deus nos chama, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Porque Ele tem algo para fazer através das nossas vidas. E aí eu meditando, por quê? Qual foi o propósito de Jesus por Ele obedecer ao Pai? E vir e passar por tudo que Ele passou aqui na terra. Sendo santo, sendo Deus. É pelo amor incondicional que Jesus e Deus têm por cada um de nós. É um amor incondicional, é um amor incomum, é um amor que não existe outro igual. É só Deus pode fazer isso. É só Jesus que pôde morrer por cada um de nós. Aleluia.
Então o propósito principal de Jesus foi salvar, foi livrar-nos do pecado. E o mais importante, nos colocar de novo com direito a ter a vida eterna, que é o maior propósito que Deus tem nas nossas vidas. E é o maior propósito de Jesus ter obedecido ao Pai e ter aceitado essa missão que Ele teve de vir até a terra, passar por tudo que Ele passou. Porque Jesus, Ele é luz, né? Jesus, às vezes, hoje a gente vê muitos pensam que Jesus veio só para curar, para libertar. Hoje, às vezes as pessoas não conseguem enxergar o propósito maior que Jesus tem para a vida de cada um. Que a promessa que Jesus tem para as nossas vidas não foi simplesmente de curar o nosso corpo, libertar das nossas opressões, mas sim a promessa dele é tudo, é muito maior, é a nossa libertação, é a nossa vida eterna, é a nossa esperança, é a única esperança que nós temos, é a real felicidade. E meditando, Deus mostrava assim, hoje no mundo, todos procuram a felicidade, todos querem ser felizes, né? E aonde que estão procurando esta felicidade? Ninguém quer fazer o sacrifício para buscar a real felicidade que está em Jesus. De Jesus, a maioria quer as bênçãos, só que não quer fazer o sacrifício por Jesus. É o que foi falado semana passada, né? Muitos vestem as roupas de crente, anda como crente, fala como crente, mas no fundo não vive como crente. Então as pessoas querem ter as bênçãos de Jesus, mas as pessoas não querem ter a Jesus. Aleluia. Por isso que a gente sente, né? Às vezes Jesus é luz. E a vontade de Deus, a vontade de Jesus para as nossas vidas, Jesus sendo luz, que essa luz de Jesus, aonde nós somos servos de Jesus, seguidores de Jesus, aonde nós estivermos, essa luz de Jesus venha brilhar em nossas vidas. E nós percebemos isso quando nós chegamos a determinados lugares, as pessoas começam a perceber a presença de Deus, a presença de Jesus nas nossas vidas, e diz a Bíblia que a luz atrapalha as trevas, né? E quem vive em treva não gosta de luz. Aleluia. Então, quando Deus nos chama para tem um propósito, Ele faz um chamado para nós, é porque Deus tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas, né? Como Deus com certeza chamou a Jesus, e Deus tinha o propósito da grande redenção que Jesus fez nas nossas vidas. Se Jesus tivesse questionado, não tivesse aceitado, o que seria de nós hoje? Onde nós estaríamos? Aleluia. Então nós precisamos, qual o sacrifício que Jesus fez, não há tamanho, não dá, a gente não suportaria nem isso do sacrifício que Jesus fez, Ele sendo santo, Ele não precisando fazer por isso, mas Ele fez por amor a nós, a cada um de nós, por amor a cada um de nós, para que hoje nós também pudéssemos ter esta certeza de que Deus tem um lugar especial preparado para nós, e a nossa vida eterna é daquele lado com Deus, não do lado contrário. E isso é nós que devemos escolher, como Jesus escolheu, a obedecer ao Pai, né? Quando a gente vê aqui, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crer não pereça,
mais tenha a vida eterna. Qual pai e qual mãe teria essa coragem de pegar o seu filho e oferecer pela vida de alguém? Será que eu teria essa coragem? Será que alguém teria essa coragem? Com certeza ninguém. Somente Jesus pode fazer isso, somente Deus pode fazer isso. E essa vida eterna que quando a gente vê esse, né? Aqui, mas tenha a vida eterna, né? Aqui Jesus aqui ele está falando, tem a vida eterna. Ele não está falando que vai ter essa vida eterna, que a gente tem que começar a usufruir essa vida eterna já de hoje. A gente já tem que começar a aprender a viver com Jesus a partir de hoje, a partir do presente, que aqui ele não está falando no futuro. Você, Deus deu o Filho único, né? Para quê? Para que aquele que crê nele, que não pereça e terá a vida eterna. Mas ele está dizendo aqui, e tem a vida eterna. Então, se a gente for meditar, é para hoje já, não é para amanhã. Nós temos que aprender a começar a desfrutar dos benefícios de Jesus, dos benefícios que Deus tem para as nossas vidas a partir de hoje. Não é a partir de amanhã, não é a partir do dia que Jesus voltar. Aí que quando Jesus voltar, nós já vamos estar acostumados a viver na presença de Deus, desfrutando dos bens. Segundo versículo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Imagina se Jesus, ele fosse vir ao mundo e fosse olhar para cada coração, fosse olhar para os nossos pecados, fosse olhar pelas nossas qualidades. Será que ele faria? Mas ele não olhou para isso. Ele olhou como uma pessoa. Ele não condenou a ninguém. Mesmo dos exemplos que a gente tem na Bíblia. No caso, o exemplo que fala muito daquele da mulher adúltera. Ele não condenou. Todos condenaram, mas ele não condenou. Glória a Deus. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito do Filho de Deus, né? Aqui um lugar que Deus tem falado muito, se tem colocado ao meu coração há muito tempo, assim, Deus sempre tem colocado isso ao meu coração. Aqui Jesus fala aqui, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. E para a pessoa crer, Deus usou alguém, Deus usou uma vida para que hoje nós pudéssemos crer e conhecer e crer em Jesus, crer nos feitos de Jesus. Então, como que o que nós precisamos fazer? O que Jesus quer que nós façamos? É que nós venhamos falar, levar as boas novas de Jesus. Na verdade, nós venhamos evangelizar. Nós venhamos falar de Jesus. Por quê? As pessoas no mundo não conhecem. As pessoas, quando vê falar de Jesus, para muitas pessoas, Jesus é aquela figurinha do crucifixo. As pessoas não conhecem o que é o real Jesus. E nós conhecemos, nós temos essa experiência. Jesus já tem feito grandes transformações, grandes mudanças nas nossas vidas. E nós precisamos compartilhar, nós precisamos levar. Por quê? Para que aquelas pessoas que não conhecem também possam conhecer. A partir do momento que elas começarem a conhecer, elas vão poder começar a crer. A partir do momento que elas começarem a crer, elas vão começar a ter experiências com Deus, ter experiências com Jesus. Nós não podemos, às vezes a gente vê, no meio da gente mesmo, às vezes a gente se pega numa situação dessa, vê alguém enfermo, alguém não está bem,
a gente lembra do Jesus que cura, do Jesus que liberta. E às vezes a gente esquece de falar do propósito maior que Jesus tem nas nossas vidas, não só nas nossas, mas na vida de cada um que está ali fora. Porque Jesus, Ele não morreu lá na cruz só por nós que estamos aqui, não. Ele morreu por cada uma daquelas vidas. Aquelas vidas que conhecem e as que não conhecem. Porque a Bíblia diz que o dia que todos conhecerem, já o tiverem ouvido falar de Jesus, aí Ele vai voltar. Jesus fala aqui também, se nós queremos que Jesus volte logo, nós precisamos ajudar Jesus a voltar logo. Fazendo o quê? Fazendo com que o maior número de pessoas venham poder conhecer e venham poder crer em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar desse feito de Jesus. Por isso que nós precisamos buscar ter experiências com Jesus para poder compartilhar com as pessoas. Glória a Deus. Quando eu estava meditando essa semana, aí a Dina, esse dia ela está chegando tarde, né? Era 10 e pouco hora que ela chegou e uma senhora que trabalha com ela, né, eu conheço ela. Aí ela estava conversando com a Dina, aí a Dina estava falando que ela não estava bem, que estava coisa, mas o que está acontecendo? Está falando, né? Eu falei, mas o que foi? Quem que é? Fulano e tal, né? Pergunta para ela, Deus tocou no meu coração para mim orar por ela agora. Se ela quer que eu ore, eu vou orar. Aí o que está acontecendo? Aí eu peguei o telefone, conversei com ela um pouquinho, eu falei, não, eu vou orar em nome de Jesus. E pela tua fé, Jesus pode te fazer grandes coisas na sua vida agora. Aí eu peguei, conversei com ela, orei. Aí eu falei também para ela, falei, olha, e Jesus também não é só esse Jesus que cura, Jesus que liberta. Jesus, ele tem um propósito na sua vida, na vida da sua família. Ele quer grandes coisas fazer na sua vida. Na sua vida, na vida da sua família. Aí eu terminei tudo, agradeci ela, e eu passei o telefone de volta para a Dina. Aí ela falou assim, olha Dina, eu não sei o que aconteceu. Mas a hora que seu esposo estava orando, eu senti assim, algo assim que me arrepiou do cabeça aos pés. E aquele peso que eu estava sentindo assim na hora, assim, foi como se tirado das mãos. Eu glorifiquei a Deus, ainda falei para Dina, fala para ela que esse é Jesus que fez. E o que ela deve fazer, ela já sabe, eu falei para ela, que eu já tivemos conversando várias vezes. Aí eu estava falando, então, se Deus colocou no meu coração aquela hora esse propósito de orar por esta vida, e se eu não tenho, não escuto, não ouço e não obedeço a voz de Deus naquela hora, esse propósito de Deus naquela hora, com certeza, não porque sou eu, mas sim aquele momento foi Deus me escolheu aquela hora para ser um instrumento nas mãos dele, para falar e para fazer a vontade dele, porque toda essa autoridade Jesus deu nas nossas mãos para orar, impor a mão pelos enfermos, né? Pelos oprimidos, e glória a Deus. Na hora Deus já mostrou. E ela falou, na mesma hora, nem desligou no telefone, eu só desliguei, agradeci, passei o telefone de volta para a Dina e ela já falou. E eu falei para ela assim, que aí acho que ela ia assumir 1 ou 2 dias depois aí. Eu falei para ela, mas Deus vai fazer algo tão grande na sua vida, e você vai falar, e você vai testemunhar. E Deus quer mais da sua vida. Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Deus quer te salvar você e sua família. E eu sei que esse casal, eles estão assim numa luta muito grande. Então sempre eles falam para a Dinácia, mas por quê, né?
você é diferente, porque isso e aquilo. Né? Fala, não, porque a gente procura a felicidade no lugar certo. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter tudo. Se você não tem, Jesus não está com você, você não vai conseguir ser feliz. A felicidade real, aquela felicidade que, mesmo você de repente, na vida parece que você está na tribulação danada, mas no teu coração Deus te dá aquela felicidade, Deus te dá aquela certeza, aquela esperança que só quem crê em Jesus sabe que tem. Por isso que é diferente. Deus, quando Ele fala, a gente tem que ouvir, aliás, escutar, ouvir e obedecer. Essa semana, segunda-feira no trabalho, são testemunhozinhos simples, pequenininho, mas para mim foi muito, marcou muito. Terça-feira de manhã falaram para mim, essa semana não vai fazer o serviço que você faz. Então tá bom, você vai ajudar a fulano. E aquela hora eu fiquei assim, né? Falei, mas amém, né? Vamos fazer, né? Aí Deus colocou no meu coração, puxa, você pode sair essa semana trabalhar até o quente? Você vai fazer exame, né? Eu fiquei assim, mas por que, né? Falei, Deus, o Senhor me mostra de alguma forma, para que eu venha entender. Não passou nem 5 minutos, eu estava fazendo um serviço que ajudando um chinês. E o chinês, ele não... Você pergunta para ele nem explica direito. Aí é uma peça que ia tampar um negócio lá, que a parte de dentro não tem necessidade de estar. E o chinês falou para mim que tinha que limpar, que tinha que deixar tudo. Aí eu estava lá fazendo. Aí naquele momento o chefe chegou e falou, olhou para mim assim, não, porque aí não precisa, tal. Eu sabia, mas o cara que eu estava ajudando disse que eu precisava limpar, né? Aí o chefe estava assim, aí aquela hora eu falei assim, eu perguntei para o chefe, falei, esse serviço aqui ele está devagar, está parado, está rimado? Ele falou, essa semana tá. Semana que vem começa, né? Eu falei, então eu posso, de amanhã até sexta-feira eu posso sair de Tate sem problema? Ele falou, sem problema. Aí eu peguei e falei, então eu vou poder descansar, tinha que estudar também. Então vai dar tempo mais tranquilo. Aí na terça-feira, a hora que eu voltei, encontrei o pastor, encontrei a irmã Neia, lá o irmão Paulo, o negócio de preparar para fazer a festa do pastel. Aí eu fui entender por que Deus colocou aquilo lá, aquele momento, aquele propósito lá para fazer. Aí a gente teve que preparar os materiais. E se eu tivesse saindo de TED, ia ficar muito mais complicado para a gente fazer. E graças a Deus, né? Eu glorifiquei a Deus. Porque Deus colocou também aquela hora para que a gente pudesse ser um instrumento na mão dele. Então é importante a gente também escutar, ouvir. É importante, sim. Eu estava tentando entender essa diferença da palavra escutar e ouvir, né? Não sei se foi assim, bem certinho conforme eu entendi, né? Escutar, talvez é aquilo que você escuta assim, mas não está atento. Ou não sei se é inverso, né? E ouvir é quando você escuta e está atento com atenção. Então por isso que às vezes a gente assim, não basta só escutar, ou de repente não basta só ouvir. Tem que escutar e tem que ouvir. E diante dos propósitos, diante dos chamados de Deus, também não basta apenas nós escutarmos e ouvir ou escutarmos a Deus. Mas sim, principalmente nós temos que obedecer. Obedecer o que Deus nos fala, por que Deus nos chama. Porque cada propósito que Deus chama, cada chamado que Deus nos faz, se nós formos ver, Deus tem um propósito. Se um dia nós colocamos diante de Deus e dissemos, Deus, eis-me aqui, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos para ser usado por ti. E quando Deus chega e te chama para ser usado, aí você fala, Deus, mas por que eu? Então, nós precisamos ouvir e escutar, entender o chamado de Deus e depois
O único papel que nós temos que fazer daí para frente é obedecer a Deus. E Deus colocou assim no meu coração para a gente estar meditando um pouquinho em dois exemplos grandiosos na Bíblia, né? Um dos exemplos é o exemplo de Noé. Que Deus falou com Noé, Deus chamou Noé com um propósito, né? Lá em Gênesis 6, a partir do versículo 13. Vou ler aqui. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a bitumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás a seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie; dos animais, conforme a sua espécie; de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu para ti de toda comida que se come, e ajunta para ti, e tecerá para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, quando eu comecei a meditar, a primeira coisa que eu fiz, eu estava me colocando assim no lugar de Noé naquela hora ali, imaginando diante de Deus naquela circunstância da época. A gente sabe que naquela época não havia chuva, era o orvalho que subia. Quantas interrogações deve ter surgido na cabeça de Noé naquela hora? Mas, Senhor, o Senhor vem falar de um dilúvio, E quantas coisas assim deve ter surgido assim de dúvidas, o inimigo tentando colocar dúvidas para tirar toda a bênção que Deus havia preparado. Talvez nem Noé não imaginava o tamanho da bênção, o tamanho da obra que Deus tinha para fazer usando a vida dele. Então, às vezes, Deus faz um chamado para a gente, e a gente começa a questionar a Deus. Começa a perguntar a Deus por quê. E a gente acaba não obedecendo a vontade de Deus. Mas graças a Deus, Noé não foi assim. Noé, ele foi obediente. Ele seguiu tudo conforme Deus determinou, conforme Deus mandou. Ele fez. Eu não sei o tempo, eu sei que eu li em algum lugar que dizia mais ou menos o tempo, mas eu não lembro de certeza. Mas sei que para ele construir essa arca foi muito tempo. E com certeza Noé, ele tem falado para aquelas pessoas que apareciam, que vinham até ele, de repente aqueles escarnecedores que vinham falar para ele, ele tem falado: olha, Deus vai mandar um dilúvio, vai acabar com tudo. Vem, entra para a arca. É igual hoje. Hoje nós falamos de Jesus. Vem para Jesus. E as pessoas não acreditam. As pessoas não querem. Hoje, Noé também, com certeza, ele não deixou de falar para aquele povo.
Não é? Com certeza ele continua falando, ó, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai acabar com tudo, vai acabar tudo em água, ó. E o povo não deve ter acreditado. E com certeza Noé deve ter sido escarnecido, o pessoal deve ter falado tantas coisas, né? O cara louco, imaginou fazer um negócio desse tamanho aqui, pensando que vai vir nem chuva não tem aqui. Mas Deus é fiel. E quando Deus tem um propósito, quando Deus fala, que nós temos a certeza que é Deus que fala, o melhor para nós é obedecer. É obedecer a voz de Deus nas nossas vidas também. Então a gente vê que foi quando Deus anunciou, Noé, agora fecha as portas. E quando Noé fechou as portas, daqui a pouco começou a chover. Começou a chover. Mas aí já era tarde. Aí já era tarde para aquele que não quis acreditar, para aquele que não creu. Mas eu tenho certeza. Imagina aquelas pessoas a que Noé chegou a falar. Com certeza eles acharam, ó, Noé é louco. Escarneceram da vida de Noé. E aquela hora, o que eles devem ter lembrado? O que eles devem ter pensado? Mas graças a Deus, que Noé, ele foi obediente a Deus. Ele fez tudo conforme Deus mandou. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Por quê? Talvez Noé nem imaginava o tamanho do propósito que Deus tinha na vida dele. Foi aquele chamado. E Noé foi obediente. Se nós formos pensar hoje para fazer se colocarmos no lugar de Noé para fazer algo tão grandioso como Noé fez naquela época, será que nós teríamos essa coragem de fazer? Será que a nossa fé alcançaria essa força para a gente alcançar essa tal obediência a Deus? Então não depende da circunstância. O melhor é obedecer a Deus. Porque quando Deus vem e fala, Deus ele fala na certeza, Ele não te deixa dúvida. E você tem certeza. Então o melhor é não questionar, o melhor é obedecer. Eu estava meditando, Deus fez lembrar também o dia que Deus falou comigo para que eu viesse para o Japão. Eu nunca quis ir para o Japão. Eu sempre tinha aquele no meu coração, que o meu lugar que eu ia vencer era lá no Brasil. E que lá eu ia acontecer alguma coisa na minha vida, lá eu ia descobrir alguma coisa, eu ia fazer, mas era tudo buscando a minha força própria. Eu não conhecia Jesus. Mas quando eu conheci Jesus, o dia que Deus falou comigo para mim vir para o Japão. Deus, Ele é fiel. Ele conhece a cada um. Antes de eu começar a questionar, Deus já foi confirmando. Deus foi confirmando. Eu falei, então, Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Deus começou a confirmar através dos cultos que a gente ia. Deus, uma das confirmações assim que eu vi assim foi quando foi a preparação dos documentos. Eu nem imaginava o que eu precisava e como fazia. Eu lembro que acho que não foi nem uma semana os documentos estavam quase todos prontos. Até o conceito do que a gente dependia de alguém aqui do Japão e tinha uma prima que fazia tempo que estava aqui, a gente nem fazia tempo e não tinha contato. E de repente, eu não sei como que foi lá, que a Dina conseguiu rapidinho, com 2 semanas, você que estava lá em casa. Aí eu falei, não, é a vontade de Deus. E graças a Deus, hoje eu glorifico a Deus por eu ter ouvido a Deus e ser obediente à voz de Deus. Porque o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus tem transformado as nossas vidas. Eu poderia optar a obedecer e a não obedecer. Mas graças a Deus que eu obedeci, e hoje eu posso estar aqui para glorificar o nome de Deus. Agora, se eu tivesse desobedecido, onde eu estaria numa hora dessa? Eu nem sei. Mas glória a Deus,
Eu não quero nem pensar nisso. Eu só quero pensar que Deus me trouxe até aqui. E Deus tem me dado grandes vitórias. Grandes coisas Ele ainda tem para fazer. Um outro exemplo também que Deus colocou no meu coração foi quando Deus chamou Abraão. Gênesis 12, 1, 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Imaginando assim, Abraão, conforme a Bíblia conta, Abraão era um cara rico. Ele tinha suas posses, ele tinha todos os seus bens. E com certeza ele não estava procurando assim alguma coisa. Mas Deus conhece a cada coração. E hoje nós conhecemos Abraão como o pai da fé, o exemplo de fé da Bíblia. Então eu imagino aquela hora Deus chegar e falar para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei, far-te-ei grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Irmão, se a gente pensa, às vezes a gente tem alguma coisinha, tem uma casinha, tem um negócio assim, fala, se Deus chega e fala assim: olha, larga tudo aí e vai para tal lugar que eu vou te abençoar. A primeira coisa que a gente vê, a gente começa a questionar: e como eu vou fazer isso aqui? Eu creio que Abraão, ele não fez isso. Ele falou: sim, Senhor. E foi, e fez. E graças a Deus também, que Abraão foi obediente. Porque Deus fez grandes coisas na vida dele. E hoje nós estamos aqui. Porque Abraão, ele tem nos ensinado. Então imagina, irmãos, se esses homens que Deus chamou, se eles tivessem questionado a Deus. Abraão falou: mas eu tenho tudo aqui, tenho minhas fazendas, está tudo aqui. Mas não, ele renunciou a isso. Ele só pegou o que era dele, o que ele poderia levar. E Deus abençoou. Levou até quando fala em parentela, em parente, no caso, o sobrinho, que na verdade, se a gente for ver mesmo, na verdade, ele não faz parte, Foi uma das partes que Abraão, ele levou o agregado junto, o sobrinho junto, Mas Deus chegou no meio do caminho, Deus ensinou muitas coisas, através da vida do sobrinho Ló. E quando chegou naquele ponto que começou a ter desavença entre os pastores de Ló e pastores de Abraão, Abraão disse para Ló, para que não haja intrigas, não haja contenda. Eles estavam: se você escolher para cá, eu vou para cá. Se você escolher para cá, eu vou para cá. Então Ló, ele olhou ali, porque o lado que Ló escolheu era o lado bonito, aquelas campinas bonitas. E Deus falava assim ao meu coração, que nem sempre tudo que aparece bonito é o melhor que Ele tem preparado. Às vezes a gente não pode olhar só pela aparência. E Abraão, o lado de Abraão era mais feio, não tinha toda aquela belezura, aquela boniteza, que fez com que Ló abrisse os seus olhos, e desejasse. E Abraão, como ele falou: se você escolher para cá, eu vou para cá. E assim eles fizeram. E a gente sabe o final de Ló, e a gente sabe o final de Abraão, Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem que aprender com Deus a obedecer. Muitos de nós, às vezes, nós sofremos por quê? Porque Deus nos orienta, Deus nos chama, Deus nos ensina, Deus nos fala. E nós questionamos e nós desobedecemos a Deus. Eu estava agradecendo a Deus assim por
por eu ter aprendido a obedecer a Deus. Porque se quando Deus me chamou para enviar para esse lado aqui, meu coração era endurecido para esse lado aqui, eu não queria nem graça. Eu falava, às vezes eu de nada, vira e mexe, falava de vamos pro Japão. Eu chegava até a discutir por causa disso, porque eu não queria. Jamais eu pensava na minha vida de poder vir para esse lado. Mas aquele dia Deus usou de uma forma e falou. Ele falou de uma forma que eu não tive dúvida que era Deus. Aí a partir daí eu aprendi a obedecer a Deus. E hoje a cada dia que passa, cada experiência que Deus me dá, eu tenho assim aprendido a cada vez mais a importância de nós obedecer a voz de Deus na nossa vida. Porque nós não sabemos o melhor, mas Deus sabe o melhor. Às vezes a gente olha algo assim, a gente vê assim, não, aqui é melhor. Mas não, Deus fala, não é aí. O que eu tenho é muito melhor. Então Jesus mesmo, lá em Mateus 24, Jesus fala, né? Se Jesus lembra, Mateus 24, 38 e 39, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou, e a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmão, se a gente for olhar o que está acontecendo ao redor do mundo, se a gente for meditar aqui nesse capítulo de Mateus 24, e a gente for comparar o que está acontecendo no mundo hoje, eu não tenho dúvida que Jesus está perto de voltar. E vai ser assim. Quantas pessoas, quantas vidas que às vezes nós chegamos, às vezes nós falamos, e as pessoas talvez fazem igual fizeram com Noé. Até escarnecem. Até falam besteira para você. Mas nós não podemos desistir de falar do amor de Deus. Nós não podemos desistir de alertar as pessoas. E Deus tem um propósito especial para cada um. E Deus não quer só que as pessoas sejam saudáveis fisicamente, tenham bens, mas sim Deus quer que as pessoas sejam saudáveis por completo, físico e espiritualmente. E que cada um tenha a certeza da vida eterna e tenha a felicidade real, e que nós possamos mostrar através dos nossos testemunhos para essas pessoas que só existe um caminho, né? Que é Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós podemos estar falando, quando Deus colocar o nosso coração, não vamos questionar, não vamos falar. Se Deus colocar no coração, fala, vamos falar. Se Deus colocar hora, vamos orar. Eu fiquei tão feliz por essa experiência que Deus me deu essa semana, de poder ter orado por telefone para essa amiga da Tiana. E na mesma hora assim ela poder falar assim, olha, eu senti algo tão diferente, que eu estava assim, estava orando, enquanto estava orando assim, disse que ela se sentia arrepiada, da cabeça à ponta dos pés. E todo aquele peso que ela estava sentindo, disse que naquela hora, mas nós temos que fazer, além disso, fazer algo mais. Deixar a pessoa ciente do propósito que Deus tem. E não é só esse bem-estar do corpo, mas sim é a vida eterna. Nós não podemos deixar de falar de Jesus. Nós temos que fazer o melhor para Jesus. Jesus fez o melhor para nós.
Jesus fez o melhor que ninguém pode fazer por nós. Quem que poderia dar a sua vida para que nós pudéssemos ser livres hoje? Só Jesus. Jesus fez. Ele não olhou para a nossa cara, não olhou para a nossa cor, não olhou para os nossos defeitos. Mas Ele veio para aquele que precisa e para aquele que quer. E nós precisamos decidir o que nós queremos. Nós temos uma missão. Nós estamos aqui. Nós temos uma missão de estar ajudando a Jesus voltar mais rápido. E Deus tem colocado ao meu coração. Ele tem algo tão grandioso para fazer nessa igreja. E hoje às vezes a gente olha lugares vazios. Mas com certeza Deus tem colocado no meu coração. Logo nós vamos ter que estar pensando onde que nós vamos acomodar esse povo que está buscando a Jesus. E Deus está preparando, porque o propósito que Deus tem é preparar a cada um de nós. Se nós abrirmos o nosso coração e obedecermos o que Deus tem, Deus vai preparar. E a hora que Ele nos preparar, Ele vai encher. E Ele vai nos dar um tempo novo, com certeza. Glória a Deus. E assim, o que Deus colocou ao meu coração. E se eu começar a querer falar demais, aí eu já não vou falar mais de Deus. Eu vou estar falando de mim, aí já eu saio da vontade de Deus. E assim eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Jesus veio para isso, né? Para nos dar a vida eterna. Nós temos de estar coxando dois pensamentos. Deus opera milagres, mas o maior milagre na vida de uma pessoa é a salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia nos exorta, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus breve virá buscar o seu povo especial, zeloso e de boas obras. Amém? Vamos entender a palavra de Deus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma palavra simples, mas é uma realidade bíblica. Jesus vem buscar a igreja. Ele avisa antes. Não deixou Noé para avisar o povo. Tem nós aqui, os crentes, para falar da verdade de Deus, que a arca hoje representa Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, lembrando os irmãos que amanhã, quem participa do curso de Teologia, será muito importante a aula. No próximo domingo, não amanhã, já será a prova. Então, vamos estar amanhã corrigindo os exercícios do livro e já preparando os irmãos para a prova, não no domingo agora, no próximo. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, vocês que nos acompanham no site. E lembrando que amanhã ensaio com jovens, 10h30, 9h30, com as crianças. Oremos ao Senhor com o presbítero Fabrício. Salve Maria, escapado do Senhor Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Soberano eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus. Papai amado, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, e obrigado porque hoje podemos nos alimentar da Tua palavra. Papai amado, que possamos sair daqui, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, ainda bramando em nossos corações, que amanhã possa ser mais um dia abençoado, ao qual nós possamos estar na Tua casa, para, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Cobre cada um com o Teu precioso sangue, Senhor, leva com segurança para os nossos lares, Senhor, no nome de Jesus que nós Te pedimos, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada vida e em cada coração, e todos juntos dizemos... Amém. Está encerrado. Em nome de Jesus. Deus abençoe.